Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Nós vamos continuar com a nossa disciplina Biologia das Criptógamas. Nessa unidade, na unidade 1, nós iremos trabalhar uma introdução à sistemática biológica. Vamos entender um pouco mais sobre a relação entre os seres vivos. E aí a gente pode observar aqui nessa imagem aqui, Charles Darwin, né, olhando a evolução das plantas, percebendo que existem as algas verdes ancestral, as briófitas, né, que são os musgos, e aí você percebe que existe uma relação, ó. Aí existem as pteridófitas, as samambaias, aí quando tem uma nova característica, e nós temos as gimnospermas e as angiospermas. E aí, o que vai acontecer? Existe tanta vida na Terra que parece que é impossível encontrar uma relação entre os seres vivos. Porém, na primeira parte dessa unidade, nós iremos mostrar a relação entre seres vivos e como classificar. Nós vamos entender como que a gente vai conseguir falar por que um grupo é mais parecido que o outro em relação a um outro grupo. Então, na sistemática biológica, nós vamos trabalhar muito com caracteres, com características que vão agrupar os seres vivos. E Darwin, Charles Darwin, né, em 1959, na página 391 do livro A Origem das Espécies, ele coloca uma informação importante que nós vamos ter que ter isso em mente. Caracteres que, segundo os naturalistas, mostram uma verdadeira afinidade entre duas ou mais espécies. São aquelas que foram herdados de um ancestral em comum. Portanto, toda classificação verdadeira é genealógica. Então, nós temos que entender que vai existir um ancestral comum e que nós vamos perceber que pelos seus descendentes, né, pelas as relações de quem é ascendente e descendente, quem é mais próximo. Então, nós temos que entender que existe o grau de parentesco. Então, vai ter um ancestral comum. Quanto mais próximo desse ancestral comum, você tiver, né, as características parecidas com o ancestral comum. Quanto mais afastado desse ancestral comum, as características nem sempre são tão parecidas. Então, para a gente entender um pouco melhor, nós podemos observar aqui. Eu quero que vocês observem essas duas imagens, a imagem A e a imagem B, com essas figuras aqui, né? E aí, onde você acha que é mais fácil de encontrar um objeto? Por exemplo, eu quero procurar um livro de física. Vocês acham que esse conjunto de imagens aqui da figura A ou na figura B, onde é mais fácil de encontrar? Claro que onde é mais fácil de encontrar é aqui, né, nesse conjunto da situação B. Isso ocorre por causa da organização. Quando os livros, quando as coisas estão mais organizadas, é muito mais fácil encontrar as relações biológicas entre os seres vivos. Ou entre qualquer coisa, né? Então, na biologia, nós também organizamos os seres vivos de uma forma que seja mais fácil encontrar a relação entre eles. Se você olhar a situação A aqui, essa situação A não mostra, não existe uma organização, está tudo jogado de qualquer maneira. Então você não consegue saber quem é mais próximo de quem, onde eu vou encontrar esse livro, aonde o local mais provável de encontrar esse livro. Muito diferente, por exemplo, uma biblioteca ou nesse quarto organizado. Por exemplo, as bibliotecas, elas separam, né? Vai separar em ciências da natureza. Dentro de ciências da natureza vai estar lá ciências biológicas, física e química. Dentro de física vai ter lá as subdivisões. Dentro de biologia vai ter as subdivisões. Em biologia vai ter botânica, a parte animal, e dentro de a parte animal vai ter, por exemplo, vertebrados e invertebrados, mostrando que você consegue subdividir e é muito mais fácil você encontrar os seres vivos quando você faz essas subdivisões. E a mesma coisa acontece com uma biblioteca, qualquer coisa que a gente vai organizar. Então, a sistemática é a ciência dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre organismos. O que é inventariar? É você fazer um catálogo, né? Descobrir quem é. É aquela que a gente fica, as pessoas chamam normalmente de descobrir uma nova espécie. Aí você descobre, né, bem entre aspas, né, não existe descobrir, simplesmente você está descrevendo aquela espécie pela primeira vez. E depois que você descreve aquela espécie, qual é a relação entre elas? A gente volta para aquela mesma figura que a gente começou a olhar no início da aula. Aí, ó, Darwin está vendo essas espécies e ele começa a descobrir qual a relação, e a gente percebe, por exemplo,
que as algas verdes elas estão muito longe, filogeneticamente falando, né, das gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, né, que são as araucárias, os pinheiros, são plantas, né, que apresentam sementes. As angiospermas, além de apresentar sementes, ainda apresentam flores e frutos. Então você percebe que as algas estão muito longe delas. Em compensação, as briófitas, que são os musgos, eles estão mais próximos das algas verdes. E a gente percebe também que as briófitas estão próximas também das pteridófitas, samambaias, mostrando que existe uma relação filogenética entre elas. Eles apresentam um ancestral comum, todos eles vão ter um ancestral comum, que vão ser essas algas ancestrais, mas vai ter características, né, caracteres que vão separar esses grupos. E aí essa classificação biológica, ela vem, né, ela foi proposta já no século XVIII por Carl von Linné. A classificação biológica a gente chama hoje, né, a classificação biológica de Linneu. E a unidade, então assim, a unidade principal que a gente vai trabalhar é sempre a espécie. É a unidade, é um. E nós temos que entender também que na época de Linneu as espécies eram consideradas fixas, então não tinha o conceito de evolução, mudança ao longo do tempo. As espécies eram classificadas daquele jeito, sempre vão ser daquele jeito, nunca vão mudar ao longo do tempo. Temos que também entender que a taxonomia era uma ciência muito popular entre os naturalistas naquela época. E aí, o que essa taxonomia faz? Ela pega e consegue fazer o quê? Descrever e falar, né, sobre as espécies e classificá-las, a espécie ou o grupo, utilizando normas específicas pré-estabelecidas e princípios também que vão ser utilizados aí no processo, né, de classificação desses nomes. E na classificação biológica, ela é de uma forma hierárquica. Como assim? Existem grupos mais abrangentes, que são os reinos, e o grupo menos abrangente, que é a espécie. Nós temos que lembrar que ela é a unidade, então ela é única. Então nós temos que entender que as espécies estão dentro do gênero, o gênero dentro da família, família dentro da ordem, ordem dentro da classe, classe dentro do filo, filo dentro do reino, como se fossem caixinhas. A espécie é guardada na caixinha do gênero, em alguma caixinha de gênero, as caixinhas de gênero são guardadas dentro da caixinha da família é guardada dentro da caixinha da ordem, e assim sucessivamente. Se a gente quiser lembrar também aquela ideia que nós falamos em relação aos livros, é como se existisse na biblioteca o reino fosse os livros da ciência da natureza, os filos seriam livros de biologia, livro de física, livro de química. Dentro do livro de biologia, nós temos as classes, por exemplo, livros de animal e vegetal. E aí dentro teríamos ordem, dentro do animal nós poderíamos ter famílias de vertebrados e invertebrados, e assim sucessivamente até chegar no menor nível possível, né, de classificação, que seria a espécie. Porque aí nós vamos estar colocando caixinhas, 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 até chegar na espécie que nós iremos trabalhar. Temos que lembrar que o sistema de classificação, né, de nomenclatura, ele é binominal, sempre formado por dois nomes. O nome genérico mais o epíteto específico. Então, todo nome de espécie vai ter o nome do gênero e vai ter um epíteto específico que vai especificar aquele gênero. Os nomes científicos também são sempre escritos em latim ou de forma latinizada, que você vai conseguir transformar aquela palavra, né, do português ou do inglês, mas que elas ficam parecidas com palavras em latim. E essas classificações dos seres vivos, né, a parte para ser filogeneticamente correto, a classificação só é precisa se cada táxon for monofilético. Como assim? Vamos olhar essa situação aqui. Ó. A gente consegue perceber, ó, esse aqui é um grupo monofilético. Por que ele é um grupo monofilético? Olha o ancestral comum aqui, olha, o ancestral comum, esse número 1. E nós temos os táxons A, B e C. E a gente percebe que todos os indivíduos, todos os táxons formados por esse ancestral comum estão representados aqui. Aqui nós temos um grupo monofilético. Esse caso aqui é um caso que a gente fala, né, que não é uma classificação real, mas acontece de forma corriqueira assim, na hora de trabalhar.
que acontece? Nós temos um ancestral comum, né, esse ancestral 2 aqui, e a gente percebe, ó, que do ancestral 2, quem são os táxons que são os seus descendentes? É o D, o E, o F e o G. Porém, na classificação, nós só agrupamos o D, E e F. Nós retiramos um deles. Eu vou mostrar um exemplo para vocês logo em seguida. E esse aqui é um outro caso, que é o grupo polifilético. Por que polifilético? Nós temos esse ancestral comum e esse ancestral comum. E quando você vai olhar os táxons que a gente formou esse grupo aqui, esse grupo polifilético ele é formado por G, F, E, D e C. O que acontece? Ele é formado, então, tem dois ancestrais comuns formando o mesmo grupo. Não pode, deixamos alguém de fora. Então, isso aqui não é um grupo monofilético. Isso aqui é muito comum, por exemplo, no grupo das algas, os protistas fotossintetizantes, a gente faz esse tipo de agrupamento. A gente chama de alga um grupo que não é monofilético, é um grupo polifilético. E o outro exemplo que eu ia mostrar para vocês é o grupo, quando você vai olhar, é o caso dos répteis, do grupo monofilético chamado Reptilia. Então, nós temos o quê? Dentro do grupo Reptilia, nós temos as tartarugas, as aves, outros dinossauros, lagartos e cobras. Porém, normalmente a gente não trabalha dessa forma. Normalmente a gente retira o grupo das aves. Então, quando a gente chama de répteis, nós chamamos as tartarugas, outros dinossauros, cobras e lagartos. Então, por isso, o grupo réptil, que a gente fala de forma tão corriqueira, a gente aprende algumas vezes até nas escolas, é um grupo parafilético. Por quê? Porque foi removido o grupo das aves. Nós retiramos as aves porque achamos mais conveniente. Só que esse grupo agora deixa de ser monofilético, que para ser monofilético as aves têm que estar incluídas, e ele vira um grupo parafilético. E aí, gente, para formar esses cladogramas, né, essas estruturas aqui, a gente tem que perceber que existe sempre uma raiz. Essa raiz é que vai ter um ancestral comum de todos os táxons que vão estar nesse grupo. E todas as vezes em que existe um número, né, de características que separam um táxon do outro, nós chamamos isso de nó. O nó vai formar um novo grupo. Isso nós chamamos de cladogênese. Então, esses nós nada mais são do que acumula-se tantas diferenças entre esses indivíduos, né, entre esses táxons, que você consegue agrupar, não consegue mais agrupar eles e forma agora um novo táxon, um novo grupo. E aqui é um caso clássico que nós temos, vou mostrar como que a gente constrói um cladograma de forma real, uma representação, né? Porque o cladograma nada mais é do que uma representação visual que mostra as relações evolutivas entre as espécies. Então nós temos 4 espécies, 4 táxons aqui. Os antóceros, que são as briófitas, as samambaias, né, o grupo das pteridófitas, os pinheiros, que são as gimnospermas, e os carvalhos, que são as angiospermas. E agora nós temos alguns caracteres. Nós vamos trabalhar com 4 caracteres apenas. Presença de xilema e floema, presença de lenho, presença de sementes, presença de flores. Então nós vamos perceber, por exemplo, que as briófitas não apresentam xilema e floema, não apresenta lenho. Lenho é o xilema lignificado, né, com bastante lignina. Não apresenta semente, não apresenta flores. As pteridófitas, as samambaias, já vão apresentar xilema e floema, mas não apresenta nem lenho, nem semente, nem flores. Os pinheiros vão apresentar xilema e floema, lenho e sementes, porém não apresentam flores. E os carvalhos vão apresentar xilema e floema, lenho, sementes e flores. E aí nós vamos construir agora uma relação entre eles. Essa relação é essa daqui, ó. Então, se a gente usar, nós temos essa relação, né, um cladograma A e um cladograma B. No cladograma A, eu usei apenas 2 caracteres, presença de embrião, presença de xilema e floema. E no cladograma B, eu usei mais caracteres, eu usei 5 caracteres, presença de embrião, presença de xilema e floema, lenho, sementes e flores. E o que a gente vai ver, né? Quando você olha o cladograma A e o cladograma B, qual dos dois expressa melhor a relação filogenética? O cladograma B. Então, quanto mais caracteres, mais fácil é para separar os grupos. Mais fácil é para separar quem é mais parecido de quem é mais
distante, quem tem mais parentesco, quem é menos aparentado. Quanto menos caractere, olha, é mais difícil separar. Então, para fazer um bom cladograma, é importante ter boas características e um bom número de características. E, no caso, depois que a gente faz essa classificação, nós temos as regras de nomenclatura. Né? Aí nós temos as regras da botânica, dentro do reino botânica, do reino vegetal. Temos que entender também, gente, que pelas regras, os fungos também entraram na mesma taxonomia, né, junto com o reino botânica. Eles são reinos diferentes, mas algumas regras são parecidas. Então, no caso de divisão, que é a mesma coisa que filo, nós temos o quê? Para quando é na parte botânica, o final é sempre fita. Enquanto quando é na parte de fungos, né, é micota. Então, toda vez que você vê alguma coisa micota, você sabe que está relacionado a um fungo. Toda vez que você vê fita, está relacionado a uma planta. Em relação à classe, se ele for Phyceae, vai ser uma planta. Se for Mycetes ou Psida, vai ser fungo. E quando é ordem, o final Alis sempre vai estar relacionado aí com plantas. E quando é família, Aceae é o final também relacionado a plantas. Grupos como Fabaceae, Rubiaceae, todos esses finais AC significa que é uma família botânica. E hoje, né, nós temos algumas classificações, né, mais abrangentes. Nós temos uma classificação do Whittaker, que foi proposta em 1969, de 5 reinos, que vai ser o reino Plantae, o reino Animalia, o reino Fungi, o reino Protista e o reino Monera. O Monera são das bactérias, né, os procariotos. Os protistas vão ser basicamente protozoários e várias algas unicelulares. O Animalia são dos animais. O Plantae são das plantas e algumas algas multicelulares. E o grupo dos fungos, que vão ser aí dos fungos, cogumelos. Essa é a divisão em 5 reinos. Mas nós temos agora, mais recente, uma divisão em 3 domínios. O USA e Fox eles propuseram, utilizando a sequência de RNA de ribossomo, ele separou em 3 domínios. O que seria esse domínio? O domínio seria acima de reino, mais abrangente do que reino. Então, tem um ancestral comum que dividiu em o domínio bactéria, que são as bactérias, né, os protistas, basicamente, que a gente conhece, e formou aqui e esse ancestral comum subdividiu em outro ancestral comum, que vai subdividir em 2. Grupo Archaea, domínio Archaea, e domínio Eukarya. Archaea, o que acontece? São indivíduos que antigamente eram classificados como bactérias extremófilas, que viviam em temperaturas altas, muito altas, e também viviam em locais com mais acidez. E hoje em dia a gente sabe que é um domínio, né? É um grupo completamente diferente. E Eukarya são os outros seres vivos. Então, quando eu penso num protozoário, quando eu penso numa planta, num animal, num fungo, é o grupo Eukarya. Porque são os eucariontes, que apresentam células com um núcleo, né? Que são os grupos dos eucariontes. E esses domínios, então, a gente pode perceber que vão ter reinos dentro desse domínio, do grupo das bactérias, os reinos dentro das bactérias, os reinos dentro do domínio Eukarya e os reinos dentro de Eukarya, os reinos dentro de Archaea. Dentro de Eukarya, nós vamos trabalhar com animais, né? Nós já temos aí dos animais, os fungos, as plantas. No nosso caso, na nossa disciplina, nós iremos trabalhar apenas com os reinos Fungi e o reino Plantae. Então, gente, nós estamos finalizando aí mais essa aula. Nós temos como referência Medeiros, Mendes, Lucena, Morfologia e Taxonomia das Criptógamas, e Harvey, Herbert e Eishon com a Biologia Vegetal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sucesso no estudo de vocês. Até a próxima!